recuperação da codependência, do desejo de aprovação, da pornografia, da compulsão alimentar e tantas outras cositas mais. Deus usa as nossas cicatrizes e as nossas marcas para poder abençoar pessoas. Eu entendo que em cada caverna que nós já andamos nos escondendo, um dia Deus nos tira de lá, depois nos leva de volta para tirar quem está lá e fazer um grande exército que nem Davi fez com a caverna de Adulão. Este eu entendo que é um ministério, eu gosto de chamar, a caverna de Adulão mesmo. Deus quer usar muita gente e eu lhes confesso que eu sou desses. Eu me sinto privilegiado poder estar aqui compartilhando com vocês aquilo que o Senhor tem, não somente na igreja aqui do Jardim Satélite, mas em tantas outras igrejas. Eu entendo que o Senhor está nos chamando, nos convocando a juntar-nos a uma maneira diferente de ser igreja. E você vai entender porque eu estou usando essa expressão, uma maneira diferente de ser igreja. Eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus ali no Salmo 19. Queria que você abrisse sua Bíblia ou seu aplicativo, ou você acompanhasse ali na projeção. Existem palavras que nós lemos tantas vezes, mas tem vezes que a gente lê e ela vem ao nosso coração de uma forma muito diferente. Eu já ouvi, não sei se você já ouviu a importância de você se autoavaliar. Quando a gente celebra a ceia, tem uma passagem que o tempo todo a gente diz isso, né? Examine-se o homem a si mesmo. É um convite para você se avaliar. E ela vai dizer que se a gente não se avaliar, a gente vai ser disciplinado. Então é melhor a gente nos avaliarmos. E isso, sem dúvida alguma, quando você faz um processo de avaliação, ele é importante para nós. Mas há um problema espiritual que o Salmo 19 nos apresenta e que o apóstolo Paulo também apresenta para nós, escrevendo a carta dos Coríntios. É o que ele vai dizer ali no versículo 12. Queria que você lesse comigo o versículo 12. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve do que desconheço. Quem pode discernir os seus próprios erros? Esta é uma das realidades bíblicas e da cosmovisão cristã que sobrepassa e é completamente diferente de toda a ciência, inclusive da psicologia. Ela não consegue ser completa. Por quê? Porque toda religiosidade, ela de certa forma tem aspectos bons e interessantes e que se parecem muito com os princípios da autoajuda. Mas quando você olha para as Escrituras, nós partimos de uma declaração, de uma visão de homem que a Bíblia nos apresenta, que o ser humano ele é pecador, que a queda, a primeira referência da queda é que ela comprometeu a nossa percepção. Quando eu converso com pessoas que estão vivendo ansiedade, e que a ansiedade se desencadeia muitas vezes numa crise de ansiedade, e ali vai puxando para uma depressão, e a depressão vai levando para pensamentos persecutórios, e esses pensamentos levam a um sofrimento, e esse sofrimento, na busca de cessar esta dor, as pessoas começam a ter os pensamentos suicidas, as tentativas suicidas, e ali eu chamo isso de espiral do caos na nossa vida. Quando nós olhamos para isto, por que a palavra de Deus nos apresenta? Qual é o grande problema que nós temos? É que quando você lê Gênesis, a primeira reação após a queda é uma distorção da percepção humana. Por quê? Porque a primeira reação de Adão e Eva foi fugir de quem eles não deveriam fugir. E esse é o problema do pecado na gente. Costumo dizer que a nossa percepção, a queda compromete tanto a nossa percepção, que nós vemos perigo onde não tem, e nós não vemos perigo onde tem.
A gente foge do que a gente não deveria fugir e nós fugimos daquilo que a gente não deveria fugir. A criação funciona completamente. Do ponto de vista biológico, Deus dotou a minha mente para me proteger de tudo aquilo que eu compreendo que é perigo. Deus me fez, Deus criou o medo. O medo não é um problema. O medo é uma reação que ela envolve no meu aspecto tanto de compreensão, de entendimento, de pensamento, de sentimento, e o meu corpo reage para isso. Ele é criado para a autoproteção. Se eu estiver andando numa floresta e eu vejo uma cobra, a não ser que eu seja entendido de cobra, crie cobra, conheço cobra, eu vou dizer, será que ela é venenosa? Não vou dizer isso. Eu vou imediatamente pular. Porque diante do perigo, eu tenho 3 reações. Eu luto, eu fujo ou eu paraliso. Está conseguindo compreender até aqui? Tá bom? Está indo comigo? Então, Deus criou isso. Não é nenhum problema. Agora, por exemplo, se eu tenho medo e eu vejo o perigo, eu fujo da cobra. Mas se eu estou no parque, brincando com meu filho de 2 anos, e eu vejo uma cobra do lado dele, a minha tendência geralmente, Fernando, vai ser imediatamente cair no ataque. Ou eu vou pegar meu filho, ou eu vou pegar um pedaço de pau, eu vou fazer alguma coisa, porque meu filho está em perigo. Alguma coisa dentro de mim, no meu cérebro, diz que eu tenho que lutar. A reação do meu corpo, nós chamamos que ele está estressado, porque eu vivi um estressor, eu estou lidando com um perigo real. Então, eu posso lutar, fugir, ou se o medo já tiver tomado conta da minha vida e eu tiver levado altíssimas cargas de hormônios que me estressam, eu posso paralisar. Olha o grande problema da insônia, você sabia? O seu corpo funciona fisicamente perfeitamente. Sabe qual é o problema? A sua mente entende que você está com um pensamento de perigo. Todo o seu hormônio começa a liberar os hormônios estressores. Então você está liberando altíssimas cargas de oxitocina, você tem serotonina, adrenalina, pronto para a batalha. Seu corpo está dizendo luta, corre, batalha, e ele não consegue diminuir. Aí o que você vai fazer? Você precisa liberar esses hormônios. Você toma um remedinho. Toma um remedinho, por muito tempo, o que vai acontecer? Vai viciar. E aí o que aconteceu com você? Você está lidando aquilo que nós chamamos de medicalização do comportamento. Você lida com problemas comportamentais de ordem muitas vezes espirituais, acaba gerando uma tendência. Então o estresse faz tudo isso, pastor, faz. E aí o que acontece com o teu corpo? Estes hormônios estressores, qualquer exame de sangue detectam que você está estressado. Quando o teu corpo está muito estressado, ele diminui completamente a tua defesa imunológica. Então você fica resfriado, doente, gastrite e todas estas coisas. Por quê? Porque você está entendendo que existe um perigo. Olha o problema da queda. É que a queda corrompeu a minha capacidade de servir. Por isso que eu preciso da palavra de Deus. Este salmo, ele está descrevendo os benefícios da palavra de Deus. Ele está dizendo quanto a palavra de Deus é bênção. E aí ele vai dizer uma realidade que acaba com todas as teorias sociais, psicológicas, com o humanismo. Ele vai dizer: o homem não consegue discernir os seus erros sozinho. Ele precisa de ajuda. Ele precisa da voz de Deus. Por isso que Deus vai dizer: Adão, Adão, onde você está? Por que você se esconde? E ali vai nos mostrar uma necessidade. Por que programas como o Celebrando a Recuperação, o expor a minha mente à palavra de Deus, a oração,
Porque eu preciso dos outros crentes? Porque Deus escolheu formas para poder revelar a si mesmo, sua palavra, sua vontade e restaurar-nos de acordo com a imagem de Cristo, porque a queda corrompeu a nossa vida. Está conseguindo entender até aqui? E aí ele vai dizer, por isso que o salmista ele vai dizer: absolve-me dos desconheço. Guarde essa palavra. Existem pecados que você desconhece, certo? E aí ele vai continuar dizendo: também guarda o teu servo dos pecados do quê? Intencionais, pecados habituais, que você sabe que é errado e você continua fazendo. Por que acontece isso na sua vida? Você vai ter que vir no CR no espaço para descobrir, que eu não vou responder aqui não. Que eles não me dominem. Que eles não me dominem. Aqui volta novamente a ideia da criação. O homem foi criado para dominar a si mesmo. A única coisa que o homem não deve dominar é o outro, porque somos iguais. Mas a criação, os desejos, os sentimentos, todas estas coisas nós devemos dominar. Eu tenho dito para a igreja: se alguma coisa te domina, está completamente desfuncional na sua vida, é tóxico na sua vida, está causando um rebuliço em alguma área na sua vida, ele está desorganizando. E toda área que é desorganizada na nossa vida, nós temos problema. Toda área desorganizada, temos problema. Então serei íntegro e inocente de grande transgressão. Serei íntegro. Aí ele diz: que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam. Aqui você sabe que a Bíblia não fala coração como nós entendemos hoje. Aqui é uma dessas declarações. Quem é que medita? O coração ou a mente na modernidade? A nossa linguagem. Porque a Bíblia, quando se refere à palavra coração, descreve tanto os pensamentos, os sentimentos, como a própria vontade. Ou seja, aquilo que penso, aquilo que sinto, aquilo que eu faço, é o centro da vida, a essência, a minha volição, lá onde Deus quer habitar. É isso que significa a palavra coração na Bíblia. Por isso que não é só emoção, como nós falamos comumente na nossa modernidade. A palavra coração, então, é meditar. É a ideia que sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e o meu resgatador. Pastor Ricardo, se você já fez o molde do cérebro, o pastor Ricardo deve ter ensinado para vocês, ou a turminha está aqui, a janela Joari. Você conhece? Se não, vale a pena ver de novo, porque é um dos esquemas mais práticos para você entender por que você precisa participar do Celebrando Recuperação. Por favor, mais uma, coloca lá o nosso esqueminha ali da janela. Quatro áreas. Joari foram dois personagens que descreveram, e eu achei fantástico. Não encontrei outro esquema melhor que possa representar muito bem a nossa vida, a nossa área. Existem quatro áreas e três personagens, podemos dizer. Os três personagens é Deus, eu e as pessoas, a sociedade, quem está perto, tá bom? Então você tem quatro áreas na sua vida. A primeira delas, a área aberta. É a única área que a gente está na luz, é a área que a gente conhece. Deus sabe, eu sei, e as pessoas também sabem. Não tem nada escondido, não tem nada secreto, não tem nada desconhecido. Estas questões a gente precisa muitas vezes de quebrar a procrastinação. Conhece a palavrinha? Deixar para depois, né? Eu tenho algumas áreas que eu estou lutando com a procrastinação, né? Uma delas você deve ter reparado no meu pequeno templo, que eu chamo ele de catedral, né? Aqui eu preciso dar uma emagrecida, né? Esta é uma área de é que alguns têm templo, nós não tem catedrais mesmo, né? Então a área de procrastinação. Todo mundo vê, eu sei, Deus sabe, mas a procrastinação me dá um problema danado.
aí eu preciso tomar decisões. Obviamente, eu sei que eu tenho pensamentos sabotadores, que eu não vou falar para vocês quais são, mas eu tenho vários, que eu estou os confrontando durante esse tempo. Mas está ali, essa é uma área aberta. Você tem áreas abertas. Ali, você precisa quebrar a procrastinação. Existem pensamentos. Algumas pessoas me dizem, pastor, por que eu tenho áreas na minha vida que eu sei que preciso mudar, mas eu não consigo mudar? Jesus respondeu. Ele disse que a gente não vem para a luz porque a gente a ama e não quer deixar as práticas das trevas. Em outras palavras, na psicologia nós dizemos porque existem danos secundários. Existem coisas que para mim são mais prazerosas e eu tenho na minha mente que eu não consigo viver sem isso. Por que uma pessoa não consegue parar de fumar? Sabe por quê? Porque a mente e a neurociência e os neurônios deles, as sinapses deles, os caminhos de prazer dizem para eles: se você parar de fumar, você vai ficar mal-humorado, ninguém vai te suportar. Aí o cigarro vai dizer: você precisa de mim para se sentir bem. E aí eu digo: sem cigarro eu sou insuportável. E aí a gente não passa a dizer: eu gosto de cigarro, eu preciso do cigarro para me sentir bem. Portanto, o meu ganho secundário de prazer quando fumo é maior do que o meu desejo e a minha necessidade de poder ficar livre. Deu para entender? Estou complicando para vocês? Estão com medo de ficar falando muito difícil? Está indo? Está conseguindo entender? Então, por que eu não consigo lidar com a procrastinação? Porque eu preciso combater os meus pensamentos. Sabia que comida para mim é afeto? É afeto de verdade. Porque eu aprendi assim na minha herança familiar. A minha avó, aliás, toda a minha família, quando eles ligam para o meu aniversário, antes deles falarem para mim parabéns, ele fala: filho, o que você vai comer hoje? É verdade. Ou senão eles perguntam: onde os teus filhos vão levar para você comer? A gente não tem negócio de presente. Presente a gente não liga, o negócio é que a gente vai comer. Então, você já viu que eu estou sendo muito amado, né, irmãos? Então, são pensamentos que estão relacionados a isso. Fora outras ideias, por exemplo, a ideia de coisa boa e comida em abundância. Eu fui educado assim: tem que ter muita comida, porque se tem muita comida, é muita fartura. E nada mais do que isso. Na minha família, comida tem a ver, é um pretexto para chamar gente. Tem a ver com as pessoas. Você está entendendo os pensamentos que eu tenho que combater? Está achando que é fácil? Eu não estou usando desculpa não. Eu estou falando porque eu estou tratando eu mesmo aqui, como terapeuta, para lidar com as minhas áreas de procrastinação. É uma área aberta? É. Mas muitas vezes as raízes pelo qual você não vence sua procrastinação, por vezes elas podem ser desconhecidas para você. E no sério você vai ser confrontado com isso. Você vai conseguir se perceber a respeito disso. Então são as áreas abertas. Depois da área aberta, nós temos a área cega. A área cega é aquela área em que Deus sabe, os outros sabem, mas eu não sei. Eu não consigo me perceber. Não porque eu não esteja ouvindo, ou não porque de repente nunca tenho ouvido aquilo, mas eu não consigo me permitir. Eu estou num estado de negação. Eu não consigo ver. Quer ver um personagem que foi tratado da área cega na Bíblia? Adivinha, na ceia. Quem foi tratado de uma área cega na sua vida? Que depois em João 21 veio com Pedro.
Pedro achava que ele era um leão espiritual, irmãos. Ele achava que era um valente de Jesus. Não passava de um gatinho. Por quê? Porque ele diz: eu sou capaz de entregar a minha vida, de morrer pelo Senhor. Aí Jesus vai dizer o quê? Pedro, hoje mesmo, antes que o galo cante, você vai ter me negado 3 vezes. Por quê? Porque Pedro se via e se enxergava como um homem capaz de amar e de viver com Jesus. Mas Jesus percebia as áreas cegas de Pedro. As áreas cegas de Pedro. Você que é casada sabe disso. Você consegue ver as áreas cegas do seu marido, mas a sua você não consegue. E você diz assim, né? Quantas vezes, irmãos e esposa falavam assim: Fernando, você é teimoso. Imagina, eu sou um homem humilde. Mais humilde do que não tem. Só voltava a dizer: eu me orgulho de ser humilde. Porque se tem um pecado que a gente jamais vai admitir, é que a gente é orgulhoso. Esses dias eu estava atendendo alguém e eu falei assim: você tem problema de orgulho. Imagina, pastor, eu não tenho problema, eu reconheço meus erros. Eu não disse que você tem problema de soberba. Aí ela falou assim: como assim? Não, porque o soberbo que não admite problema, mas o orgulhoso admite, mas não faz absolutamente nada para mudar. Aí ela falou assim: ai, que duro isso, né? Falei assim: você está sendo tratada a sua área cega. Por quê? Porque na área cega, sabe como a gente é tratado? Pela confrontação. A gente precisa amar a confrontação. Eu costumo dizer para as pessoas que eu atendo no aconselhamento ou no setting terapêutico, eu já deixo claro para eles que eles vão me odiar e vão me amar. Tem dias que eles vão sair me odiando de lá e não vão querer voltar, e muitos não voltam mesmo. Porque em momentos a gente tem que dar a área cega. Tantas mulheres eu já recebi se queixando dos maridos. O discurso quase sempre o mesmo. O que aconteceu? Pastor, eu estou cansado. O que foi, irmão? Eu estou fazendo tudo sozinho, pastor. Tudo sozinho. Eu que pago a conta, eu que faço as coisas, eu cuido das crianças, eu corro atrás, eu levo, eu busco, eu faço aquilo tudo, pastor. Irmã. Aí eu perguntei: há quanto tempo isso acontece, meu irmão? Pastor, desde que eu casei. Ela falou assim: irmã, desde que você casou, esse homem sempre foi assim. Ela assim: pois é, você é o teu assim. Como assim, pastor? Porque eu digo, tudo tem a ver com uma relação. Sabe por que você é tão assim? Porque você não sustenta deixar as coisas sem fazer. É insuportável para você deixar as coisas sem fazer. E você quer que as coisas sejam feitas do seu jeito. Aí ela fala assim: nossa, eu vim aqui para falar para o senhor consertar ele, e eu que sou o problema? Eu falo assim: nós estamos lidando com áreas cegas. Vocês já viram criança que é mal criada, mimada, que dá problema? Quem você acha que é o problema? Os pais ou a criança? Gente, é muito engraçado como as mulheres reagem. Elas não se percebem. As áreas cegas não percebem. Elas ficam mais ou menos assim em casa: porque eu estou cansada, eu não aguento essa família, eu sou empregada, ninguém me ajuda. Aí fala para as crianças: já falei 20 vezes para vocês arrumarem esses brinquedos, mas ninguém nunca me ajuda. Quando morrer, aí que vão sentir a minha falta, aí que eu quero ver, se adoecer. Aí ela começa a juntar os brinquedos, e começa a lavar as louças, e começa a fazer, e o marido está lá no sofá, e os vídeos do videogame, e ela reclamando, mas o comportamento continua o mesmo. Sabe o que é isso? Área cega. Você tornou a sua família assim. Duro para vocês ouvirem. Não chama mais, hein, pastor? Eu acho que o pessoal não vai querer que eu volte mais aqui. Você está entendendo o que é área cega? Por quê?
Porque um comportamento é alimentado pelo outro. Quantos homens dizem assim: pastor, eu casei com uma Jezabel, casei. Mulher só reclama, pastor, só reclama, nunca faz um elogio, nunca fala coisa boa para mim. Eu costumo dizer: só existe uma Jezabel onde tem um Acabe. Só tem mulher abacaxi onde tem homem banana. E aí faz uma salada de fruta. Por quê? Porque morre Acabe. Por isso que nós não mudamos comportamento, nós mudamos relações, significados, funcionamentos. Sabe qual é a moda hoje? Eu sou terapeuta de casais. Sabe qual é a moda hoje dos casais? É que a mulher está tratando o marido igual filho. E mulher que trata o marido igual filho vai trocar a fralda a vida toda. Você está entendendo? E você, marido, que aceita ser tratado como filho para não brigar e não criar confusão, a primeira coisa que sai pela janela é o libido, porque ninguém faz sexo com uma mãe. Está entendendo? Se compromete toda uma relação conjugal. Isto que é, pastor? Área séria. Os outros vêm, porque a gente escuta. Aí o professor da EBD fala do meu filho, eu fico bravo, meu filho. Brigo com a professora. Mundo de escola. Né? Não quero saber mais. Vou embora de igreja, porque alguém me disse algumas verdades. Não quero falar. Nossa, que pastor duro. Nossa, insensível. E aí a gente começa, enquanto você não... Suas áreas. Existem coisas que Deus vê, as pessoas veem, mas você não está vendo. É igual caroço de feijão no dente, só os outros veem. É igual mau hálito, só os outros percebem. Você não consegue perceber. Espero voltar, meu pastor. Área escondida ou área secreta. Qual que são essas áreas? Estas áreas são as áreas que Deus vê, eu percebo, eu sei, os outros não percebem, mas eu sei. São os pecados intencionais, aquelas coisas que eu escondo. Ali Deus vai tratar isto na minha vida por meio da confissão e da humilhação. Eu perdi o tempo. Eu esqueci de colocar. Quando Deus vai tratando isto, eu preciso lidar com a confissão. Não tem outra maneira. Eu preciso do cuidado. Eu preciso da parceria. Eu preciso me humilhar, me sujeitar, confessar, pedir ajuda. Aqui vão sendo tratadas na minha vida os orgulhos. Deus precisa tratar a igreja brasileira em 3 áreas delas. A primeira delas é a religiosidade. Há muita religiosidade no nosso tempo. A religiosidade tem como marca não um distanciamento das pessoas da religiosidade, do templo, do culto, das expressões, dos rituais. Não, eles estão presentes. Não tem a ver com a escassez, não é o fechamento de igrejas, muito pelo contrário, muita gente vindo na igreja, mas pessoas que transformam as suas aparências. É como diz Isaías, e o próprio Jesus mencionou a respeito disso, dizendo: este povo me adora com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. É quando nós vestimos uma roupa religiosa, falamos
da linguagem religiosa. Somos pessoas admiráveis na igreja, mas o nosso coração está adoecido. Às vezes as igrejas dizem que tem muita comunhão, irmãos, e existe um mito de comunhão. Existem igrejas que dizem que uma igreja muito grande não tem comunhão e uma igreja pequena tem. Todo mundo se conhece. Eu falo isso é um mito. Por quê? Porque você pode ter uma igreja pequena onde todo mundo se conhece, fala o nome, mas não consegue falar problemas reais. As reuniões de oração são bem genéricas. A oração por isso, por aquilo, pelo vizinho, pela doença, mas não fala do que está na alma, do que está no coração. Existe gente que diz assim: eu prefiro ir falar lá no outro lado da cidade com uma pessoa. Como eu ouvi de um pastor confessando: eu estava tão mal que eu preferi ir na cidade vizinha me confessar como um padre. Não estou falando sério. Uma outra diz assim: você tinha uma equipe tão grande, depois de ter se estourado um grande escândalo deste pastor, ele diz: você tinha uma equipe tão grande, o que aconteceu? Por que você não pediu ajuda? Ele diz: porque ninguém está pronto para percorrer os porões da alma. Ninguém quer descer os porões da alma. Ninguém quer falar de problemas reais. Nós cultuamos uma idolatria demais. A primeira é a religiosidade. Estamos olhando para a aparência, nos contentamos com a aparência. Eu escuto demais dizendo: por que você nunca perguntou isso para o seu filho? Sabe o que eu escuto deles, dos pais? Eu tenho medo da resposta. Eu tenho medo da resposta, porque eu não suporto a resposta. Ou às vezes eu pergunto para as esposas: você sabia que seu esposo via pornografia? Eu sempre desconfiei, porque ele ficava até 3 horas da manhã. Mas por que você nunca falou com ele, nunca o confrontou? Ah, porque eu tinha medo da resposta. Então, sabe o que a gente diz para a nossa mente? Que aquilo que a gente não sabe não existe. Aquilo que a gente não conversa é como se não existisse. E aí cada palavra do Senhor a Jeremias dizendo: este povo tem curado as minhas feridas superficialmente, as feridas do meu povo. Superficialmente. Estamos tratando câncer com band-aid, sabe? Igual Eli. Ele dava uma bronquinha para os filhos dele. Parecia aquelas mães, sabe? Ou aqueles pais quando está na casa vizinha, nos visita, aprontando tudo, apontando, derrubando tudo. E a mãe e o pai falam assim: fulano, não faz isso, fulano. Mas não sei o que. Era mais ou menos isso, né? Ofni e Finéias faziam de tudo. Para você ter uma ideia, esses meninos ficavam na porta pegando as mulheres e levando elas para se prostituir no próprio templo, na própria casa. Quando os sacrifícios eram oferecidos, eles pegavam a força antes de ser queimados e tomavam a carne para si. E quando alguém dizia: não, isso não é agradável ao Senhor, eles caíam na pancada, violência física. Sabe o que Deus dizia disso? Ele dizia assim que Deus queria matar esses 2 meninos. E ele estava lá, envelheceu espiritualmente e fisicamente, e dava uma bronquinha para os filhos, tratando câncer com band-aid. Fulano, parece aquela coisa. Mas tudo bem, isso é outra palestra. Vamos lá. Áreas escondidas secretas. Nós precisamos de CR, porque é o lugar onde nós precisamos conversar sobre problemas reais. É um lugar onde a nossa religiosidade vai ter que ficar lá fora. Onde a idolatria da imagem, a idolatria de imagem é quando é mais importante para nós do que as pessoas vão pensar de nós, do que Deus está pensando de nós. É muito mais importante eu estar protegendo a minha imagem e meu casamento se destruir e os meus filhos completamente doentes, relações completamente tóxicas, do que eu revelar o que está na minha alma. E nós não queremos tratar isso, porque a nossa imagem se tornou o nosso Deus. Porque tudo que
que você não mexe e troca pela glória de Deus, você tem outra glória. Isto se chama ídolo. É um ídolo. Quando a sua imagem é mais importante, quando o que as pessoas vão pensar é mais importante do que você ser aprovado por Deus, inevitavelmente você está idolatrando a sua imagem. E isso tem estado em todas as igrejas, principalmente nas igrejas históricas. Principalmente porque ali nós não temos lugar de confiança, não há problemas reais. E estamos adoecendo, e aí você escuta de suicídios, de depressão, de verdadeiras crises, de filhos e situações. Irmãos, Deus quer curar. Deus quer curar a sua igreja, mas nós precisamos percorrer um caminho de ser humilhados diante de Deus, diante do Senhor. Deus quer nos tratar. Deus quer nos tratar. E a terceira coisa que Deus quer nos curar, por que nós precisamos ser égos? Porque nós vivemos numa sociedade adoecida pelo prazer, escrava do prazer. O que significa isso? Que nós estamos lidando com as dores da nossa vida, da alma, da família. Nós estamos lidando em busca de alívio imediato. Confundimos alegria com prazer e entendemos que todo sofrimento deve ser evitado a qualquer custo. E ali nos tornamos escravos. Ou se não, começamos a dizer: se eu não tiver tal coisa, eu não vou ser feliz. E ali nós estamos lidando com uma situação que é irreal. Por quê? Porque hoje qualquer pessoa que sofre, na verdade, deve ser evitada. Às vezes colocamos uma ideia na igreja de que o crente não passa por dor, de que o crente não passa por sofrimento, de que famílias da igreja e abençoadas não têm dificuldades, não têm problemas. E ali estamos gerando discípulos doentes, pastores doentes, igrejas doentes, líderes doentes, porque nós não temos o espaço. E às vezes o pessoal coloca na conta dos pastores: mas por que eles não pediram ajuda? Por que eles não passaram? Precisou tentativa de suicídio, se matar. Eu acho muito interessante como os pastores fazem a avaliação dos suicídios pastorais. E a nossa visão continua sendo muito fragmentada. É sempre culpa de alguém. E na verdade é uma relação completa que funciona. Não é só o pastor, é a igreja. Porque se o pastor dizer: irmãos, preciso de um tempo, porque a igreja é assim, né? O pastor tem que cuidar da sua família para que possa ser um bom pastor, mas ao mesmo tempo, se cuidar da sua família e tiver um tempo fora da folga dele para cuidar da família, eu falei: o pastor está trabalhando, né? Ou a igreja diz assim: aqui a gente ama a família, e aí tem um culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, não tem lugar para a família, acaba sendo coerente. Então a relação precisa mudar. Os líderes precisam falar a respeito daquilo que a gente está, daquilo que Deus tem tratado em nós. E a igreja precisa se amadurecer para também entender, não ir no sentido de uma religiosidade como que não é pecado, mas também não jogando pedra. Nós precisamos de lidar com os problemas reais. Porque senão, irmãos, nós estamos adoecendo. E por último, nós temos a área desconhecida. A área desconhecida é aquela área que nós precisamos da revelação de Deus. Quero terminar lendo para você entender essa área conhecida. Vou relembrar. A área aberta tem a ver com a procrastinação. Preciso de decisão, de lidar com meus pensamentos sabotadores. A área cega, eu preciso da confrontação. Tenho que amar a confrontação. Preciso me sujeitar. Preciso dizer para as pessoas me falarem o que elas estão vendo na minha vida. Tem coragem? Já falou isso para um filho? Já falou para um filho? Geralmente, às vezes, tem algumas donas que dizem assim: o problema é meu marido. Fala assim: mas a sua responsabilidade qual é? Não, o problema é ele. Eu falo assim: então você vai perguntar. Quero que você vá lá e pergunte como você pode melhorar o seu casamento para seus filhos, para a sua mãe e para a sua sogra. Aí você volta.
Aí eles voltam dizendo assim: meu Deus do céu, pastor, eu não imaginava que as pessoas pensavam tudo isso de mim. Aí começa a lidar com as áreas cegas. Precisa de confrontação. A área escondida precisa de confissão, submissão e precisa de ajuda. E a área desconhecida eu preciso da revelação de Deus. Olha o que vai dizer no Salmo 139, primeiros versículos, diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance, é tão elevado que não o posso atingir. Deus sabe de tudo, certo, irmãos? E aí, por que o salmista, então, por que a gente tem que orar se Deus sabe de tudo? Por que eu tenho que orar? Ele não sabe tudo que eu preciso? Primeiro, porque ele disse, ele estabeleceu um meio para receber a revelação e a sua provisão. Por isso que o salmista, declarando tudo isso, ele termina assim, no versículo 23 e 24. Leia comigo, por favor. Sonda-me, Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. O que Deus está dizendo aqui? Agora sou eu que preciso conhecer. Sobre quem, pastor? Sobre Deus, sobre mim, mas também sobre as relações. Existem coisas que eu não percebo, existem coisas que eu não vejo, existem coisas que o Espírito de Deus irá revelar a você. Eu lembro que quando eu muitas vezes paro, eu chamo esses 3 pedidos de orações corajosas. Alguém de vocês já orou, Deus prova-me? Já orou assim, Deus prova-me? Levanta a mão, quem já orou, Deus prova-me? A maioria de nós não temos coragem, de falar a verdade. Não quero, a gente fala assim, Deus me livra da prova. Irmãos, eu quero te dizer que sem prova não tem crescimento, sem prova não tem avanço, sem prova não tem amadurecimento. É um pedido para crescer. E sonda-me, Deus vai mostrar coisas que você não quer ver muitas vezes, precisa de coragem. E guia-me, Deus vai te levar para lugares que você não quer muitas vezes ir, que nem sempre são agradáveis, porque o pastor leva por pastos verdejantes, mas também leva pelo vale da sombra da morte, é o mesmo pastor. Então ele está dizendo, eu quero conhecer. Eu lembro, para terminar, eu luto muito com a teimosia, e Deus me deu uma esposa para trabalhar isso em mim. Eu lembro uma vez, eu estava muito triste, pastoralmente, me sentia muito sozinho, muito fracassado. E eu lembro que eu tentei colocar toda a minha frustração nela, porque você não me ajuda, eu estou cansado de estar sozinho. Eu tinha uma frase, eu dizia para ela, se você não quer me ajudar, não me atrapalha. E muitas vezes eu pedia dela poder estar me ajudando. Mas eu lembro que eu disse, Deus, eu quero que o Senhor me mostre o que me impede. Enquanto eu falava com ela, e agora sinceramente, dizendo, não sei o que acontece comigo, preciso de ajuda, o Espírito Santo de Deus trouxe uma cena que eu tinha esquecido. Eu lembro que quando eu perdi minha mãe com 7 anos e meio, e mais ou menos com 8 anos, eu tinha que desenhar. A minha mãe fazia todos os meus desenhos. E eu lembro que eu fui pedir ajuda do meu pai. Meu pai estava mexendo numa moto, estava com as mãos cheias de graxa. E ele veio para mim, se abaixou e disse para mim, filho, a partir de agora você vai ter que fazer seus desenhos.
Agora somos só nós. Você vai ter que dar conta das suas coisas. Eu lembro que eu fui para o quarto e chorei profundamente. E senti muita falta da minha mãe. E naquele dia eu fiz uma aliança comigo mesmo. Que eu nunca mais pediria ajuda para meu pai. E para ninguém. E naquele dia, enquanto eu chorava, Deus dizia: você precisa sair de lá. Sai daquele quarto. Você não deixa as pessoas te ajudar. A revelação de Deus veio sobre as minhas memórias. E os pensamentos e as alianças secretas que me aprisionaram durante muitos anos. Deus, por meio do seu Espírito, pode usar testemunhos, pessoas. Todos nós precisamos recuperarmos, todos nós. Porque você precisa de um CR, porque todos nós estamos caminhando para ser como Cristo. Uma igreja saudável precisa lidar com problemas que são reais. Talvez você precise dizer: Deus, sonda-me, prova-me, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Feche os seus olhos, por favor. Amado Senhor e Deus, muito obrigado, Pai, por esse momento e esse tempo em que o Senhor tem ministrado o nosso coração. Eu sou grato ao Senhor por aquilo que está nascendo neste dia, Pai, que já nasceu no coração do Senhor e que durante vários meses desta igreja tem se preparado para este momento. Eu quero clamar em nome de Jesus e junto com a igreja nós queremos consagrar diante do Senhor este novo tempo. Porque o Senhor estará lidando e tratando das nossas áreas abertas, das nossas áreas cegas, das nossas áreas ocultas, das áreas desconhecidas, porque nós queremos de verdade, Jesus, uma igreja saudável, pessoas saudáveis, famílias saudáveis. Nós precisamos da Tua cura, Senhor, lá onde estão, Senhor, aprisionadas os nossos pensamentos, as promessas, os nossos sentimentos, lá onde nós fomos feridos, onde fomos machucados. Deus, venha, Senhor, por meio da Tua palavra, usa o Espírito Santo, use pessoas, Senhor, mas faça aquilo que o Senhor deseja fazer, mas leva-nos para perto de Ti, Senhor. Transforma o Teu caráter na nossa vida e que através e por meio do CR muitas outras vidas venham a ser alcançadas, ó Pai, porque nós temos adoecido como sociedade, nós temos adoecido como família, nós temos adoecido muitas vezes como igreja e nós queremos a Tua cura, Senhor, em nome de Jesus. Venha sobre nós como igreja e trate, Senhor, das nossas feridas. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.